Isso aqui é a quarta redação, correto? Isso. Prontinho. Então, vamos lá. Tá dando para ver aí, né? Tá sim. Aí você começou com a lei de diretriz e base, né? Muito bem. Agora faltou o número da lei, é importante colocar 13.940. Meu Deus do céu, acho que é assim. 13.949, eu acho. Deixa eu pegar aqui direitinho o número da lei. LDB. LDB, isso mesmo. É 9.394, não é 49 não. 94. Aí você poderia colocar o número da lei, tá? Ok. Mas não tem tanto erro assim, não. Não colocar, não. Então, vamos lá. Então, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, LDB, sancionada em 1996, evidencia a organização e o direito de acesso à educação a toda a população. Cuidado, viu, com eco. Ó, educação, população, né? A todos, bastaria dizer isso, a todos. Entretanto, a partir do panorama atual, nota-se que o objetivo expresso pela norma não equivale à realidade, sobretudo em relação aos baixos níveis de indivíduos proficientes em leitura e escrita. Muito bem. O que é proficiente? Que dominam a leitura e a escrita. Muito bem. Dessa forma, por que eu pergunto? Porque tem corujeiros, tem estudantes que colocam palavra bonita, né? E às vezes não sabe o significado, Sim. mas é diferente do seu caso. Então, dessa forma, cabe avaliar os fatores que intensificam esse quadro. Excelente. Muito bem. Tese enxuta, sem defeito aqui. Eu gostei. Só o defeito mesmo é esse eco, né? Cuidado. Só Sim. colocaria a todos, Ok. e aí, né, mas tá muito fechadinha, né, o parágrafo. Você percebe que tem fluidez na leitura, né? Muito bem. Em primeira instância, tem-se a má qualidade do ensino básico, tem-se a má qualidade do ensino básico. Ponto. Segundo Rubem Alves, em sua frase, ao invés de frase, coloque pensamento. Pensamento. Certo? Pensamento. Educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. Estimula-se a reflexão no que diz respeito à maneira falha de lecionar proposta por muitos professores, onde não prezam pelo conhecimento e até mesmo pelo modo de pensar do educando, favorecendo a expansão de analfabetos funcionais, que no Brasil, eita, mas está longo esse período, viu? Olha, muito cuidado com esse período longo, tá muito truncado aqui. Porque, ó, você começa aqui, ó. Em primeira instância, tem-se a má qualidade do ensino básico. Ponto. Segundo Rubem Alves, e o que é Rubem Alves? Aí você poderia, segundo Rubem Alves, entre vírgulas, que é um aposto, educador brasileiro, pontua que educar não é, ou então filósofo brasileiro, educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. Aí poderia caber um ponto aqui, né? Um ponto porque para você comentar a frase, né? Ou então a vírgula, diante disso, é ponto. Aí você comenta a frase. Diante disso, estimula-se a reflexão no que diz respeito à maneira falha de lecionar, não é que é proposta pelos professores, mas olha, porque assim, colocar a culpa no professor é um micro-organismo dentro de uma escola, né, dentro de um sistema educacional. Então, quando você diz assim, que a maneira falha de educar os professores, você está generalizando. Então, não é muito positivo isso para a sua redação. Está sendo um tanto quanto injusta Entendi. com os professores, né? E aí, você poderia dizer que é a questão da superlotação da sala de aula, as más condições de trabalho do professor,
a questão do próprio sistema educacional brasileiro, que é E a caduco, desvalorização também do professor, não é? perfeitamente, desvalorização do professor, problemas familiares dos próprios educandos, problemas de déficit de atenção, não diagnosticado, enfim, problemas, inclusive, na metodologia que é transmitida para o professor do sistema educacional. Às vezes o professor está ali para cumprir também uma norma, né? E a norma é aquela, infelizmente, ele não pode fugir, entendeu? Então, muito cuidado com isso, né? Com generalizações, tá? Então, a falha de lecionar Ok. proposta pelo sistema educacional brasileiro, vamos mudar, né? Pelo sistema educacional brasileiro, onde não prezam pelo conhecimento crítico, né? Conhecimento crítico. E até mesmo pelo modo de pensar do educando. Não precisa aqui, não. Esse modo de pensar, não. Favorecendo a expansão de analfabetos funcionais. Ponto. Não preza pelo conhecimento crítico, e aí você poderia dizer mais ainda. Superlotação, né? Superlotação, más condições. Aqui faltou alguns outros fatores que potencializam essa problemática, tá? Aí no Brasil, aí ponto aqui, alfabetos funcionais, ponto. Aí, desse modo, nesse sentido, teria aqui um conectivo. Nesse sentido, no Brasil, são 27% de acordo com... de 27% de quê? De acordo com pesquisa divulgada pelo Indicador de Analfabetismo Funcional, o INFA. E à vista disso, aí tem uma vírgula aqui, à vista disso, de propagadores de fake news por não interpretarem o que leem. Não, aí já, novamente, tá longo o período. Tá vendo como ficou longo se eu não tivesse pontuado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Um período de 7 linhas. Aqui daria 3 ou 4 períodos. Então, muita atenção com relação a isso, tá? O argumento tá bom, os argumentos estão bons, agora falta respirar. Quando encerrar o argumento, aqui, por exemplo, analfabeto funcional, você vai começar outro, que é uma estatística, que não tem nada a ver com a frase de Rubem Alves que você comentou. Já comentou aqui? Pronto. Aí, nesse sentido, né? Ou então, cabe refletir sobre o indicador de analfabetismo funcional, que constatou que 27%, né? Existe 27% de pessoas, né? Ou então a porcentagem de 27% de pessoas com déficit em leitura crítica, entendeu? E aí, outro caso, aí você fala sobre fake news. Aí já é outro argumento, ponto. De novo aqui, ó. Ponto. Aí você vai refletir sobre o quê? Sobre a estatística, né? Aí você coloca desse modo, ou então, frente a isso, esse índice, ou até mesmo frente a isso, pode-se observar na disseminação de fake news, tendo em vista que essas pessoas não têm a incapacidade de interpretar notícias e diagnosticar se são verdadeiras ou falsas. Ponto. Tá entendendo? Então, primeiro, você Entendi. citou a frase e aí comentou. Citou a frase, um período. Comentou, outro período. Aí, ponto. Citou um dado estatístico. Ponto. Aí comentou o dado estatístico. Aí encerra com o teu comentário. Aí assim fica legal. Entendeu? Aí fica bem Ok. conectado, para não haver esse período muito longo. Tá bom? Mas o argumento tá legal, como eu falei. O que ficou confuso foi não dar ponto. Entendi. Em detrimento dessa questão, constata-se também o processo de evasão escolar, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2009, 10,1 milhões de jovens brasileiros não completaram etapas, muita gente, né? Etapas do ensino fundamental ou médio, com efeito do trabalho desde cedo, aí, ó, tá vendo? Não tem ritmo, perdeu aqui um tanto quanto o ritmo. Cadê o conectivo aqui, ó? Tem que colocar o conectivo. Você poderia dizer, esse fenômeno ocorre, entendeu? Esse fenômeno ocorre devido ao trabalho precoce, né?
o trabalho precoce, ao invés de desde cedo, e ou a gravidez, claro, botou precoce já aqui, não poderia repetir. O trabalho, não precisa desde cedo, não. A gravidez precoce, aliado à implementação da educação à distância, devido ao advento da pandemia, em simultânea à falta de suporte o quê? De internet, né? Internet, o suporte digital, né? Suporte digital. Eu coloquei depois entre as Aham, vírgulas. isso. É porque aqui, a questão do Brasil, já sabemos que não precisa sempre reendossar, né? Ok. Em simultânea falta de suporte tecnológico, suporte digital, como acesso a computadores e internet. Ponto. Né? Favorecendo assim a expansão de pessoas, a expansão de novo. Você repetiu aqui e aqui em cima também. Expansão. Incapazes de interpretar textos e operações matemáticas. Tá? Nesse período, novamente, tá longo, não pontuou. Aqui, ó, isso tudo é um período que você fez. Começa aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco linhas. O que daria dois períodos, tranquilo. 2,5 linhas para cada. Período, geralmente, são 3 linhas, no máximo. Tá? No máximo. Então, faltou um conectivo aqui para dar cadência. O conectivo é importante para dar cadência ao texto, para dar liga ao texto. Tá? Então, o argumento está bom, como eu falei, mas o que está prejudicando é a falta de fôlego. Tem que dar ponto e utilizar os conectivos. Tá? Porque senão você vai perder ponto na competência 4. A competência 4 e competência. Ok. Competência 4, principalmente na competência 4, porque é períodos longos e questão dos conectivos. Tá? Por exemplo, esse argumento da Covid tá legal, mas precisaria ser refeito. Porque você fala aqui, ó, já emenda com a Covid, ó, trabalho e ou gravidez precoce, aliado à implementação da educação à distância devido ao advento da pandemia. Não a educação à distância, porque a educação à distância já existia. O que foi a educação remota, tá? O ensino remoto. Emergencial, no caso, né? Ensino remoto emergencial. Tem diferença. Educação à distância sempre existiu, né? Desde a década de 90 existe, né? O que nós estamos fazendo aqui é uma educação remota, é uma educação emergencial. O que você está tendo no Instituto Federal é uma educação remota emergencial. Porque o ensino à distância vai continuar algumas ferramentas tecnológicas? Vai, mas as aulas vão começar presencial, retomar a modalidade presencial, entendeu? Então, o ensino remoto emergencial, né, é o termo correto para utilizar aqui, porque a educação à distância sempre existiu. Bem, aí você continua com o advento da pandemia, aí poderia, né, pontuar aqui, ó, com efeito de problema do trabalho, gravidez precoce, problemas familiares, entendeu? Até mesmo, viu, Isla, falta de saneamento básico, falta de água para tomar banho para ir para a escola. As crianças não vão por causa disso também, entendeu? As pessoas não vão por causa disso. Já pensou você acordar com o gosto de esgoto na boca, porque você mora em frente a uma vala. Isso acontece muito no Entendi. Brasil. Isso acontece muito. Aí você poderia colocar a falta de saneamento básico também, né? Questão de condições de higiene, né? A questão também de comprar material didático, a falta, a ausência, né? Problema socioeconômico, tá? Até mesmo prostituição, drogas, acontece muito isso também. Isso são N fatores. E aí, pontua, né? Pontua, e aí vale ressaltar que vamos dizer assim, que esse problema, no caso da evasão escolar, foi impulsionado devido ao advento da pandemia Covid-19 em simultânea à falta de suporte técnico por parte do governo, como computadores e internet. Compreendeu? Sim. Então, primeiro argumento, você colocou ali trabalho, gravidez, ok. Poderia colocar drogas, problemas de higiene e tal. Beleza, socioeconômico, né? Problemas familiares, ponto. Aí pontua outro argumento, né? Que aí você iria reforçar
a Covid, né? O problema de conectividade por parte dos jovens. Eita, aqui tu deu uma imprensada, né, na letra. O corretor vai perceber isso, para poder caber, né? Sim. Então, quando você perceber que não vai caber, né? Mas eu creio que quando você, como você iria tirar esse período, alguns outros períodos aqui, iria reduzir mais a letra e iria caber. Tá? Então, evidencia-se, portanto, que diante desse cenário, medidas devem ser propostas para atenuar essa problemática. Logo, cabe ao Ministério da Educação, em cooperação com o controle de orçamento do governo, pelo Ministério do Planejamento, capitalizar de maneira eficaz o sistema de ensino remoto, garantindo alcance a computadores e internet se repetiu lá em cima, né? A estudantes de classe média e baixa, que, tá, não colocaria estudantes de classe média e baixa, porque para não fazer essa distinção, né? Estudantes de escola pública, ponto. Né? Não faria essa questão de classe, não. Escola pública mesmo. E investir na criação de plataformas digitais de docência de fácil manuseio, em vista de promover a autonomia do educando, inserindo-o no meio digital. Ponto. Cadê o ponto? Tá vendo? Tá muito, não tem fôlego aqui para continuar. O meio digital. Ao permitir a conexão com o ambiente virtual de aprendizagem em qualquer horário e local. Não precisaria esse período aqui, não. E aí já poderia facilitar. Por quê? Não agrega. Ah, se você está dizendo que ele vai ofertar para promover a autonomia, logo se entende que ele vai poder acessar em qualquer ambiente. Ademais, incentivar o hábito da leitura e interpretação através de encontros sociais em livrarias promovidos por organizações não governamentais, em parceria com escolas. Sendo assim, a chave para a execução íntegra da LDB a chave para a execução íntegra da LDB é minimizar o alto índice de analfabetismo funcional. Muito bem, excelente. Novamente, só está faltando mesmo o fôlego, pontuar, tem que pontuar. Mas eu gostei, melhorou, Ok. a conclusão está muito bem feita. Eu gostei muito das propostas práticas, gostei. Não tenho aqui o que dizer, ah, tá errado isso e isso. Não, tá. Encontros em bibliotecas, algo alcançável, não algo, né, absurdo. Computadores, né, repetição de termo, mas não afeta tanto o texto. Poderia ser ferramentas tecnológicas, né, ou instrumentos tecnológicos para diminuir, né, ao invés de computadores e internet. Poderia utilizar esse sinônimo, mas está ok. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Muito bem. Isla, parabéns, Isla. Vamos à nota agora. Não sei se eu vou dar nota, não. Aí eu falei isso para uma corujeira aqui agora há pouco. Falou, não, professor, pelo amor de Deus, a gente já fica pensando na nota. Pois Já, é. já entra na aula pensando na nota. Vou pegar aqui. Só um segundo. Tá vendo aí ou não? Tô vendo sim. E aí já vai começar as tuas aulas no instituto, é? Ou já começou? Já começou semana passada, segunda. Mas estão remoto ainda, né? Sim. Não, tem híbrido e remoto. Eu tô no cem Ah, por é? cento remoto. É no IBC, no Instituto Batista Ah, Corinthians. tá. Pois eu jurava que você estudava no Instituto Federal. Pela capacidade crítica, né? Pela boa escrita, né? Não desprezando a educação do IBC. Acho que você entendeu. Sim, entendi. Então vamos lá, marca de oralidade não tem, pessoalismo não tem, repetição de termos, tem os dois ali, né, da questão vocabular, tá tudo ok, menos esse aqui, né? Então,
180. Você vai perder ponto aqui, ó, por causa dos períodos longos. Competência 4. Vamos lá. Compreender a proposta, compreendeu a proposta, relacionou o texto, é dissertativo, a tese está muito bem feita, e por que não dar 200? Estou muito feliz com essa construção desse texto. Por favor, não se envaidece, cuidado com essa vaidade. Sim, E vai dizer, ah, não, eu já sou Clarice Lispector, não preciso mais escrever. Mas cuidado para não ficar sim, envaidecido. Mas curte o momento, é importante. Assiste um bom filme, você merece, né, pelo esforço que você sim. teve. Obrigada. Redundância de ideia não tem, não tem, a argumentação tá boa. Como eu disse, falta respirar na redação, os conectivos para utilizar. Argumento não articulado com a tese. Faltou alguns fatores, né? Eu vou até colocar aqui, ó, alguns fatores para com relação ao problema, né? Como eu já falei, superlotação das Sim, salas, cuidado também com a generalização. Cuidado com a generalização, para não colocar a culpa nos professores, coitado. entendi. Então, diante disso, não vou marcar nada, mas eu vou colocar só essas duas observações que é para você lembrar. Ok, E aqui vem para tópico frasal longo, a estrutura do parágrafo falhou um pouco aqui, né? A estrutura do parágrafo não tem períodos, tem um período só, às vezes um parágrafo ou dois períodos. Então, muito cuidado com isso. Períodos longos, o que me chamou a atenção foi isso, períodos longos. E o conectivo precisa melhorar a questão da fluidez dos conectivos, tá? E aqui está quase ok, lá. A proposta de redação, só repetição de termos, né? Mas não tem nada de extraordinário assim para ressaltar, não. Ah, meu Deus, anota. Esqueci aqui de dar, hein? Deixa eu ver aqui. 180 mais 200. 180 aí fica fácil, né? Mais 200, mais 180, mais 160, mais 180. Eita, adivinha quanto foi? 900. 900, ela sabe matemática. 900 pontos, parabéns, excelente. Obrigada. Pensamento crítico. Ótimo, ótimo. Isso aqui foi sobre analfabetismo funcional. Deixa eu só pegar o tema aqui rapidinho. E aí eu continuo. Deixa eu ver aqui, sistema, crise, avanços. Aqui, analfabetismo, que é um tema 4. 4. Se você tiver dicas de tema, pode mandar também. Ok. Essa foi a última monitoria? Eu posso fazer mais uma para você, não tem problema não, de brinde, Ok. Obrigada. pelo esforço. Não é não? Sim. Topa ou não topa? Top. Sim, sim. Isla Rocha, né? Isso. Sim. Prontinho que eu vou divulgar para você. Mostrar para o pai, para a mãe, para tirar onda com os colegas. Olha que mapa mental lindo, rapaz. Olha que lindo. Olha só que legal. Eita, bem preenchido, viu? Ótimo. Olha só.
Gostou de fazer o mapa mental? Não é melhor para Sim, escrever é mais depois? fácil. É mais fácil. Olha, você vai se acostumar tanto com o mapa mental. Daqui uns dias você Sim, não precisa nem fazer o mapa mental, porque já vai estar na tua cabeça. sim. Bem, me despeço de você, eu vou encerrar aqui a aula e vai demorar um pouquinho para eu te enviar essa aula e a proposta é a seguinte, tá? Talvez eu envie só à noite, porque eu vou ter Ok, que desmontar tudo algumas bem, coisas aqui, mas a gente entra em contato, tá bom? tudo bem. Mais uma Obrigada. vez, parabéns, estou muito feliz. Obrigada. Agora não fique envaidecida, Sim, continue estudando, tá bom? tá bom. Pois um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.